Será que uma empresa familiar pode durar mais de 100 anos? Qual é a empresa baseada na Dinamarca que é um dos maiores armadores do mundo? E se eu te mostrar esse logotipo aqui, você sabe qual é agora? Sim, marujos, estamos falando Maersk. Se você respondeu Maersk, também tá certo. O vídeo de hoje é sobre ela. Nesse vídeo você vai conhecer toda a história da empresa, muitas curiosidades, inclusive sobre o nome e sobre o logotipo da empresa e também os números atuais e algumas empresas que fazem parte deste grande grupo do comércio global. Garanto que você vai se surpreender com tantas informações e curiosidades. Inclusive, tem até um desafio para você no final do vídeo, viu? Então fica com a gente até o final porque vale muito a pena. Aliás, de onde vem esse nome Maersk? E qual é a pronúncia correta? Que eu falei Maersk ou será que é Maersk? A A.P. Møller Maersk foi fundada em 16 de abril de 1904, no meio da segunda revolução industrial na ilha dinamarquesa de Funen, por um rapaz de 28 anos que viveu a sua infância nessa casa aí, em uma pequena cidade chamada Svendborg. Esse rapaz se chamava Arnold Peter Møller, daí vem o AP do nome, mas e o Maersk, vem de onde? Aí é que começam as curiosidades. Embora a A.P. Møller Maersk tenha sido oficialmente fundada em 1904, a história da empresa começa num passado ainda mais distante com o senhor Peter Maersk Møller, ou será que é Peter, né? Não sei. Esse senhor é o pai do Arnold, que veio de uma longa linhagem de marinheiros, numa família muito grande lá na Dinamarca. Peter Maersk Møller capitaneou várias escunas e barcas de propriedade do seu sogro. Uma delas foi a barca Valkyrie, da qual assumiu o comando em 1876. Esse Valkyrie aí que você está vendo, obviamente não é aquele de 1876, e sim um outro navio construído futuramente para homenageá-lo muitos anos depois. Este que você está vendo é o Valkyrie Maersk, no berço de Portland, Oregon, carregado com grãos em 1962. Em dezembro de 1883, em uma viagem de Newport, Estados Unidos, para Glasgow, o Valkyrie original naufragou em mau tempo na costa escocesa. Então, o senhor voltou para casa e descobriu que o seu sogro havia falecido e que o negócio da família seria fechado, deixando-o sem meios de sustentar a sua própria família. Foi daí então que ele decidiu estudar engenharia na Bogle Navigation School com o objetivo de se tornar um capitão de navio a vapor. Ele concluiu seus exames, as suas provas aos 50 anos de idade e em 1876 comprou seu primeiro navio a vapor, o SS Laura, e fundou a Steamship Company Laura na casa da família em Svendborg. Esse pequeno cargueiro operava em rotas regionais pela Europa, transportando mercadorias como grãos, carvão e madeira. Em uma época em que o vapor ainda não era amplamente utilizado e explorado nas frotas mercantes dinamarquesas, Peter Maersk Møller começou a educar os seus filhos para fazerem parte deste novo empreendimento. Um deles se tornou navegador, dois se tornaram engenheiros e o quarto, o Arnold, se especializou em navegação também. Foi essa dupla, pai e filho, que fundou a Steamship Company Svendborg em 1904, que anos depois se tornou a atual A.P. Møller Maersk. A primeira vez que usaram o nome Maersk foi em 1906, quando nomearam o segundo navio da frota como Peter Maersk, iniciando assim a tradição de usar esse nome nos seus navios e posteriormente adquiriram mais um navio para a frota. Se o nome da empresa se deve ao pai do Arnold, o logotipo se deve, sabe a quem? A avó dele, a esposa do Sr. Peter. Olha que legal essa bonita história. No início da sua carreira, o capitão Peter Maersk Møller trabalhou para um armador inglês e a sua esposa, Anna, às vezes o acompanhava nessas viagens. Foi numa dessas viagens que Anna ficou gravemente doente. Ele ficou desesperado. Temendo que ela não sobrevivesse, Peter Maersk Møller subiu ao convés e orou a Deus por um sinal de que sua esposa se recuperaria. Foi então que ele viu uma única estrela iluminando o céu, que de outra forma estaria completamente cinza. Anna se recuperou e em 1886, quando Peter Maersk Møller comprou seu primeiro navio a vapor, o navio a vapor Laura, aliás eu fiquei curiosa para saber quem é essa tal de Laura, mas enfim, né, fica para um próximo vídeo. Ele foi lá e enfeitou o funil, a chaminé do navio, com uma estrela branca de 7 pontas em fundo azul claro, como uma homenagem à sua amada esposa. Para Peter, a estrela veio a significar sua recuperação e, portanto, a sua boa sorte. Em uma carta para sua esposa Anna, ele escreveu o seguinte, abre aspas, a pequena estrela do funil, da chaminé, né, é um lembrete da noite em que orei por você com tanta tristeza e ansiedade, pedindo o sinal de que eu poderia ver uma estrela no céu cinzento e nublado,
um lembrete de que o Senhor ouve as nossas orações. Olha que bonito, fecha aspas. Esse símbolo, criado no início da empresa, permanece até hoje como um dos logotipos mais reconhecidos do mundo dos negócios. Arnold, filho do Sr. Peter, era motorista da Steamship Company e começou no transporte marítimo chamado de Tramp, onde os navios operam no mercado spot sem horários fixos ou escalas em portos. Ansioso para expandir a frota, além de seus modestos 3 navios, A.P. Moller-Maersk encontrou resistência de alguns membros do conselho da empresa, então ele partiu por conta própria. Ao fundar a Steamship Company em 1912, ele garantiu a sua independência operacional e abriu caminho para a rápida expansão da empresa nos anos seguintes. Neste mesmo ano, eles renomearam a empresa para A.P. Moller-Maersk, inicialmente com as letras AE juntas, como é comum no dinamarquês. Ao fundar a Maersk Line em 1928, eles reajustaram a tipografia internacional, mudando o AE, que é juntinho, né, grudadinho, para o AE separado, que é usado até hoje. As circunstâncias douradas do comércio e da navegação que surgiram durante a Primeira Guerra Mundial ajudaram a estabelecer a empresa como uma empresa de navegação líder na Dinamarca. Nessas condições lucrativas, apesar da guerra, né, o negócio foi se expandindo rapidamente para incluir corretagem em 1913, construção naval em 1918, em 1918 a Maersk fundou a Odense Steel Shipyard, que por quase um século projetou e construiu muitas embarcações inovadoras para a indústria. Além disso, também começou a operar no transporte marítimo regular e comércio de petroleiros em 1928 e chegou a ter até uma plantação de açúcar em 1930. E também fez investimentos em uma série de outras atividades industriais. Para você ter uma ideia, hoje eles conectam todas as partes do mundo, mas em 1928 havia apenas uma rota da Maersk Line cobrindo 3 países: Estados Unidos, Japão e Filipinas. Novas rotas para o Sudeste Asiático seguiram primeiro para a China, depois para a Tailândia, Hong Kong, Sri Lanka, Índia e o Golfo Pérsico. Mas quando tudo parecia ir perfeitamente bem, de vento em polpa, chega uma outra bomba, literalmente. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. E olha só que interessante. Quando as forças alemãs ocuparam a Dinamarca em 9 de abril de 1940, a frota da Maersk era composta por 46 navios. 36 deles estavam fora das águas dinamarquesas e por isso foram requisitados pelas forças aliadas. Imagina, do nada, você perde 36 navios. Olha aí, nessa imagem, o navio Gretchen Maersk transportando tropas da Segunda Guerra Mundial sob a bandeira dos Estados Unidos. Aqueles que permaneceram em águas dinamarquesas foram usados principalmente para transportar carvão e coque alemães para a Dinamarca. Agora, olha só que triste. Um total de 25 navios da Maersk naufragaram durante a guerra e 150 marinheiros perderam as suas vidas. Esse é o lado mais pesado e triste das guerras, né? No final da guerra, a frota foi reduzida para apenas 21 navios, dos quais apenas 7 estavam sob controle dinamarquês. Mas devido à rápida reconstrução e aquisição das embarcações maiores, a frota da Maersk voltou aos níveis de tonelagem pré-guerra em apenas 3 anos. Uma capacidade de reconstrução muito rápida, né? Da década de 1950 até a década de 1970, a A.P. Moller transportava principalmente petróleo bruto em Maersk Tankers, cobrindo os mercados menores do comércio mundial. A Maersk Line ainda era um player relativamente pequeno na época do cenário global, mas tudo isso estava prestes a mudar com a introdução do container padronizado, uma grande revolução que mudou a logística como conhecemos hoje, né? E é agora que a história ganha um novo rumo com essa invenção que revolucionou o transporte e logística global. Você deve se lembrar, porque a gente já falou em vários vídeos aqui no canal, a questão da invenção do container, né? A gente tem vídeos sobre tipos de container, curiosidades, e quem é nosso marujo vai lembrar. Mas quem tá chegando agora, calma que eu vou explicar. Quem inventou o container foi um senhor chamado Malcolm McLean. Este senhor tinha uma transportadora rodoviária, olha que curiosidade histórica interessante. Lá nos Estados Unidos ele observou uma operação muito lenta, porque antigamente as cargas eram transportadas por barris, que era mais fácil os operadores irem rolando aquela carga para cima do navio, nos trapiches, né? E por caixotes de madeira que eram içados, deixando todas as operações muito mais lentas e muito mais perigosas, né? Então, ele já estava cansado de esperar esses carregamentos dos navios, né? Tanta demora. E aí ele se inspirou na ideia dos containers que já existiam no modal ferroviário e começou a pensar em adaptá-los para o modal marítimo. E aí ele começou a trabalhar nessas adaptações, que deu super certo, foi um
sucesso, né? E um homem que começou com um único caminhão durante os duros anos da Grande Depressão, ele terminou com uma frota de 1.700 veículos, quando vendeu a empresa dele em meados da década de 50. Sabe para quem que ele vendeu? Olha só. Ele vendeu a sua transportadora e criou uma empresa de navegação chamada Sealand. Quando a gente fala Sealand, você deve lembrar também da expressão Maersk Sealand, né? Essa palavrinha aí tem todo sentido. Por quê? Isso nos lembra que foi a Maersk que adquiriu a Sealand, uma das maiores armadoras que existem. O primeiro navio porta-containers saiu de Newark em 1956. Sim, a primeira viagem de containers bem-sucedida comercialmente aconteceu em abril de 1956, a bordo de um navio militar convertido, o Ideal X, que transportou 58 containers de Nova Jersey ao Texas, onde 58 caminhões aguardavam sua chegada para transportar as mercadorias. Em 1968, os containers foram padronizados internacionalmente e aí começaram a construir navios especializados só para isso, os navios porta-containers com maior capacidade, e isso impulsionou a globalização, que teve grande crescimento a partir dos anos 70. A containerização da frota da Maersk começou com o Panama Line e o primeiro serviço totalmente containerizado foi lançado em 1975, quando Adrian Maersk partiu de Port Elizabeth, na costa leste dos Estados Unidos, carregado com 385 containers. Avançando um pouco na história, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, novas oportunidades surgiram em novos mercados. A partir de meados da década de 1990, o estaleiro construiu alguns dos maiores navios porta-containers do mundo e a Maersk expandiu seu alcance de 40 países em 1990 para mais de 100 países 10 anos depois. E pensar que tudo isso foi impulsionado pelo container, hein? O container que a gente vê por aí todos os dias ajudou na globalização e estimulou o desenvolvimento de novas tecnologias para monitoramento e movimentação dessas verdadeiras caixas de metal. Falando em tecnologia e monitoramento, não podemos deixar de lembrar da nossa querida parceira T2S, que é especialista em desenvolvimento de software para o setor portuário e está presente em diversos terminais que trabalham com a Maersk. Falando em terminais, você sabe que vários terminais já podem contar com a nossa outra parceira, Data Recintos, que tem a solução que o seu pátio precisa para não correr o risco de ser desalfandegado pela Receita Federal, porque ele precisa passar as informações de movimentação de carga para a Receita, e se não passar, já sabe, né? Se você tiver dúvidas, entre em contato com a galera do Data Recintos, que eles vão te receber super bem. Avançando na nossa viagem no tempo, em 2015, a Maersk já era um conglomerado abrangente com atividades em transporte, terminais, logística, petróleo e gás e outras atividades offshore, abrangendo mais de 130 países. Mas isso estava começando a impedir a empresa de um crescimento contínuo e sustentável. Então acabou virando um problemão. Após uma revisão estratégica, em 2016, foi anunciado que a A.P. Moller Maersk se reorganizaria em duas divisões separadas, transporte, logística e energia. Sim, energia, com o propósito de se tornar uma empresa focada em transporte e logística integrada. Tornar-se um integrador global de logística de containers exigiu uma enorme transformação digital, afastando-se de um negócio anteriormente muito analógico, documental, e estabelecendo metas ambiciosas de descarbonização. Agora, a estratégia global continua a focar na construção de 3 divisões de classe mundial: logística e serviços, oceano e terminais. Falando em transformação digital e estratégia de negócios, isso me lembrou da nossa outra parceira, Logicom-X, que é especialista em desenvolvimento de soluções tecnológicas, inclusive com inteligência artificial, para te ajudar nas melhores decisões competitivas de mercado, viu? Entre em contato com eles porque vale a pena. E já que tocamos no assunto descarbonização, vamos falar do que a gente adora falar aqui: sustentabilidade. Olha só que interessante essas novidades. A Maersk inaugurou em 2023 um novo armazém de logística integrado em Cajamar, em São Paulo, com 19.400 metros quadrados. E ele tem certificação LEED, Platinum, liderança em design, energia e meio ambiente, incluindo painéis solares no telhado, sistema de recuperação de água de chuva, gerenciamento de resíduos, isolamento térmico e equipamentos elétricos para manuseio de material, tais como empilhadeiras providas de bateria de lítio, por exemplo. A meta da Maersk é implantar equipamentos elétricos em todos os seus terminais de logística de cabotagem no país. O terminal de Pecém, por exemplo, ele já investiu recentemente 150 milhões de reais na compra de novos equipamentos, entre eles 3 RTGs, guindastes de operação de container de pátio.
Os modelos comprados para P100 são eletrificados e não utilizam óleo diesel. Com isso, a operação de transporte de cargas torna-se mais limpa e sustentável com a diminuição da emissão de CO2. Já em Suap, a APM Terminals planeja investir até 2,6 bilhões de reais no novo terminal de contêineres e iniciar as operações de logística de cabotagem com capacidade inicial de 400 mil TEUs. TEUs é equivalente a contêiner de 20, né? O diretor de expansão da APM Terminals no Brasil, Leonardo Levy, afirmou que a empresa também está comprometida com as metas do SBTI, Science Based Targets, que limitam o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. E essa meta é até 2040, viu? E o projeto vai contemplar as diretrizes e compromissos ambientais, inclusive equipamentos elétricos, visando oferecer opções de logística verde em toda a cadeia de suprimentos até 2030. Falando em P100 e Suap, temos vídeo aqui no canal mostrando várias curiosidades desses dois portos maravilhosos, viu? Então depois você confere lá. Ah, e outra curiosidade, você lembra do nome do primeiro navio da Maersk, o SS Laura? Pois bem, em 2023 parece que eles inauguraram uma nova era com um novo navio com o mesmo nome, mas agora é para marcar o seu compromisso com o meio ambiente. O navio Laura Maersk chegou em 2023 e é o primeiro da nova frota de navios porta-contêineres movido a combustível verde, para contribuir com a ambição de atingir o carbono zero que eles têm, né? Será que agora eles vão conseguir? A Maersk também encomendou um total de 19 embarcações de navegação por cabotagem com motores capazes de operar com metanol verde. Olha que legal. O primeiro navio de transporte de contêineres da Maersk movido a metanol verde e com capacidade para 2.500 TEUs vai iniciar as operações lá na Europa. A partir de 2024, 18 navios de grande porte com capacidade para mais de 17 mil TEUs também passaram a navegar pelo mundo com combustível verde. Você reparou que falamos de cabotagem? Pois é, a empresa Aliança Navegação e Logística, operadora de logística integrada no Brasil, que agora pertence a quem? A Maersk, está construindo as duas primeiras barcaças ATBs oceânicas para transporte de contêineres no Brasil. Os dois conjuntos transportarão as cargas de forma mais segura e eficiente, já que permitem o transporte de cargas simultâneo de um volume maior em relação às outras embarcações e transporte terrestre. Além disso, os motores principais poderão no futuro ser movidos a combustíveis verdes, como metanol e etanol. E se você quiser saber mais sobre cabotagem, assim que acabar esse vídeo, corre para assistir o nosso episódio do Portcast com a Luísa Bublitz, presidente da Aliança. Foi um papo muito legal, onde ela contou todos os detalhes da cabotagem. Ah, e falando em Portcast, nós já temos gravado com a Luísa da Aliança, mas fica aqui o convite pra gente gravar com alguém da Maersk também. Aliás, antes que alguém comente, esse vídeo não é uma publi, tá? Mas bem que poderia, né? Bom, falando em aquisição da Aliança, você sabia que ela ocorreu por causa da aquisição da Hamburg Süd? Pois é, desde dezembro de 2017, a Hamburg Süd pertence à Maersk, que já operava no Brasil com a sua subsidiária Mercosul Line. Ah, e eu tenho uma curiosidade imperdível para você, aposto que você não esperava por essa. Você sabia que a Hamburg Süd tem um caso de amor com o Brasil, com a América do Sul como um todo, e isso influenciou até no seu nome? Pois é, no começo ela utilizava 3 navios a vapor para prestar serviços mensais de transporte de carga e passageiros para a América do Sul, especialmente Brasil e Argentina. E o que isso tem a ver com o nome? Olha, eu duvido e eu desafio você a saber pronunciar corretamente o nome da Hamburg Süd. Você acha que é só Hamburg Süd? Lê do engano, pequeno marujo. O nome completo dela significa, em português, Sociedade Hamburgo-Sul-Americana de Navegação e Navios a Vapor. Mas em alemão é Hamburg Südamerikanische Dampfschiff. Eu não sei falar alemão, como você pode perceber. Por isso, quando eu fiz uma viagem de férias, eu pedi para um nativo falar para mim, pronunciar como que é o nome da Hamburg Süd em alemão. Olha só. Marujos, é o seguinte, eu consegui um alemão raiz para falar o nome inteiro da Hamburg Süd. So, Julian, say hi. Hi. Julian, can you pronounce, please, the full name of Hamburg Süd? Hamburg Süd. Please. Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Again, please. Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. What is the meaning? Why so big word? Por que a palavra tão grande? Não. We like big words. Yeah. We will see other big words.
Viu só? Então agora o desafio está lançado. Eu quero ver você gravando, pronunciando esse nome completo da Hambúrguer Sud, marcando a gente no Instagram e no Facebook, que a gente vai repostar tudo nos stories, combinado? Desafio lançado. E pior que agora eu fiquei curiosa pra contar a história completa da Hambúrguer Sud, que também é muito legal. Tem muitas curiosidades sobre o nome, sobre o logo, enfim. Comentem aqui se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre a Hambúrguer Sud, que a gente faz, tá? Adianto que tem muita coisa legal. E aí, você gostou? Eu adorei essa viagem pra conhecer a Maersk. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Aproveita e comenta bastante que curiosidades você não sabia ou você gostaria de saber, ok? Por favor, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos, certo? Beijo, até o próximo vídeo.